irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. É com muita alegria, eu falei aqui com a minha amiga Andréia, né, que eu vim aqui quando era criança, depois eu estive aqui adolescente, tinha cabelo em ambas as situações, né, e grandes vultos do movimento espírita passaram aqui pelo Regeneração. Nosso saudoso Gerson Simões Monteiro esteve aqui num ecreu, foi realizado nessa instituição. Então, nós temos assim memórias afetivas muito importantes desta casa, que tem o nome Regeneração. O nome Regeneração, que é tão importante nesse momento ímpar da transição planetária que já está em curso. Então, que nós sejamos aqueles espíritos que terão o merecimento de habitarem esse mundo de regeneração. E eu friso, mundo de regeneração, e não de espíritos regenerados, mas em processo de mudança interior. Naqueles dias, Jesus estava pregando nas margens do lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia ou o Mar de Tiberíades. Se nós pudéssemos visualizar esse mar, quem já teve oportunidade, né, de Israel, hoje em dia com a tecnologia, aqueles que tiverem a curiosidade de olharem as imagens do Mar da Galileia, nós vamos ficar encantados, né? Quem conhece a cidade de Maricá pode fazer uma analogia com a Lagoa de Araçatiba, uma analogia bem pobre, né? Mas para que a gente possa visualizar a importância daquela região aonde Jesus instituiu o seu ministério. Porque Jesus andava muito ali por Cafarnaum, Jesus escolheu dentre os seus 12 apóstolos, 11 galileus, que habitavam a Galileia, naquela região norte do que é hoje Israel. Então, Jesus fazia todas as suas pregações naquela região. Esse mar da Galileia, que recebia as águas do Rio Jordão, e aonde Jesus atravessava com seu barquinho de um lado para o outro. Jesus saía de Cafarnaum, uma vila de pescadores, de agricultores, e entrava a Decápolis, que eram as 10 cidades gregas que estavam ali sob a influência do Império Romano, já em decadência, mas Jesus fazia essa transição quase que diariamente, atravessando de um lado para o outro. E a distância do Lago de Genezaré era muito interessante, ou do Mar da Galileia, ou Tiberíades, porque ele tinha 19 quilômetros de extensão por 13 quilômetros de largura. E a Amélia Rodrigues nos diz que ele tinha 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, né? Se a gente pegar hoje as medições atuais, são 45 metros de profundidade. Então, era bem fundo até, os padrões de hoje. Então, Jesus, logo após realizar o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, conforme nos narra o evangelista Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 a 12, Jesus desce daquele monte. E é muito interessante que hoje, naquele local, onde é atribuído o Sermão da Montanha, em 1938, se não me falha a memória, construíram uma igreja ali, chamada a Igreja das Beatitudes, ou a Igreja das Bem-aventuranças. E nessa igreja tem os vitrais, mostrando ali as passagens de Jesus das Bem-aventuranças. Então, nos narra Mateus, agora no capítulo 8, nos versículos 1 a 4, que Jesus vinha descendo daquela colina, daquele monte. Os pesquisadores ainda não sabem determinar se naquela época era uma colina ou um monte, mas o fato é que Jesus havia pregado o Sermão da Montanha e estava descendo, quando, de repente, um ranceniano, um homem com lepra, nos dizeres da época, hoje não se usa mais esse termo,
se ajoelhou perante Jesus, adorando e dizendo: Senhor, se quiseres, poderás me limpar. Jesus, olhando para aquele homem, disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante, a hanseníase passou, terminou. Mas Jesus ainda orienta aquele irmão. Ele diz: vai e se apresenta ao sacerdote, fazendo as oferendas conforme Moisés nos instruiu. Então, naquele momento, e aí é muito interessante, porque a Nilska fala que as honrarias eram para o jumentinho e não para Jesus. Jesus era tão humilde, na sua simplicidade, que ele disse: olha, quem foi curado foi você pela tua fé. Então, vá até o sacerdote no templo, e segundo Levítico, no Velho Testamento, no capítulo 14, você vai fazer a oferenda conforme Moisés orienta no livro das leis, que é o Levítico. E como é que era essa oferenda que Mateus não detalha? E aí nós temos que pesquisar. E aí eu abro um parênteses, parabenizo, né? Assim como a UMEN, ao Regeneração fazer o estudo bíblico, que é muito importante. As oferendas tinham uma listagem para cada tipo de doença em que a pessoa recebia a graça, ele tinha um rito a ser seguido. No caso da hanseníase, quando uma pessoa era curada da lepra ou da hanseníase, ela tinha que levar 2 aves vivas, mais um cedro, a madeira de cedro, uma madeira perfumada. Além disso, ele tinha que matar um cordeiro e oferecer um cereal com azeite, tudo isso para o sacerdote, agradecendo a Deus por sua cura. Então, observem, e que Jesus ainda pede que aquele homem não diga nada a ninguém, sem ir oferecer os rituais de cura que Moisés havia informado. Então, guardem essa cena, a cura de um hanseniano. Nós vamos agora para o outro capítulo, capítulo 9, no próprio evangelista Mateus, também chamado Levi. Mateus é o dom de Yahvé. Jesus batiza Levi, filho de Alfeu, com o nome de Mateus, quer dizer, o dom de Deus, o dom de Yahvé. Então, nesse capítulo 9, se não me falha a memória, versículos 11 a 12, ou mais um pouquinho, Jesus estava em Cafarnaum também, e sempre onde Jesus ia, ele era cercado por uma multidão. A multidão de quê? De sãos, de doutores da lei? Não. De doentes, estropiados, pessoas marginalizadas pela sociedade, pessoas que eram abandonadas pelas suas próprias famílias. E, naquele meio daquela multidão, Jesus ali em Cafarnaum, fazendo o seu trabalho de pregação, eis que uma mulher que já sofria há 12 anos de uma hemorragia intensa, ela também tratada como impura, porque as mulheres, no ritual judaico, quando sangravam, no processo natural, né, da sua fertilidade, elas eram consideradas impuras, e elas não podiam ter contato com ninguém, principalmente com homens. Mas aquela mulher havia gasto várias somas de dinheiro procurando o tratamento e não havia alcançado a sua cura. E no auge ali do desespero e, ao mesmo tempo, da confiança e da sua fé, ela se aproxima do Nazareno, de Jesus, e tocando a borla do manto, meus irmãos e minhas irmãs. Ela não tocou o manto, ela pegou na beiradinha do manto de Jesus. Mas tamanha era a fé daquela mulher, que Jesus, no meio daquela multidão que estava ao seu redor, ele para e diz: alguém tocou em mim. E pergunta aos apóstolos: quem tocou em mim? Eles: mas Senhor, existem centenas de pessoas aqui, como é que nós vamos saber? Porque eu senti uma virtude saindo de mim. Observem a fé dela. A fé foi tão grande, tão forte, que Jesus viu se desprender dele uma energia de cura direcionada àquela mulher.
E ela, muito envergonhada, se apresenta, achando que iria ser recriminada por Jesus, por estar impura. E Jesus olha para aquela mulher e diz: tem de bom ânimo, minha filha, a tua fé te curou. Guardado? Então, nós temos ali o caso do Ranceniano, que ficou curado, e o Ranceniano, ele faz o apelo a Jesus, adorando e pedindo: Senhor, se quiseres. E nós temos o caso da mulher hemorroíça, ou mulher com hemorragia, que ela toca um pedaço do pano da roupa do Cristo e fica curada imediatamente. 2 casos com o mesmo objetivo, que era a cura, todos eles com a base da fé e da humildade e da simplicidade. E aí eu me pergunto, será que se nós estivéssemos no lugar daquele ranceniano, Deus sabe quantos anos sofrendo com aquela doença em que as pessoas têm nojo de se aproximar daquela pessoa. Até hoje, e aí eu abro um parênteses, nas visitas que a gente faz à colônia Tavares de Macedo, tem companheiros, e hoje, né, a hanseníase é curável, né? As pessoas que estão lá na colônia, elas são pessoas curadas, mas que ficaram com sequelas. Muitos não têm família. Há companheiros que têm medo de visitar, achando que vão pegar a hanseníase, né? Mas voltamos aqui a essas 2 temáticas. Os 2 têm como a base fundamental a fé. O primeiro entrega a Jesus a oportunidade. Senhor, se tu quiser, você me cura. Se eu tivesse a oportunidade de estar perante o Cristo, eu ia entregar um condicional a ele? Eu ia falar o quê? Me cura, Senhor. No imperativo, inclusive, né? Eu não ia deixar para ele: olha, Senhor, se tu quiseres, podereis me limpar. E a mulher que toca na borla do manto e fica curada também. E aí nós vemos 2 situações em que o mal foi o remédio. Observaram? E esse capítulo 5, ele é muito interessante, porque ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dizem assim: Éder, não, você errou, porque tem uma coletânea de preces espíritas com 84 itens. Ele não é um capítulo, ele é uma coletânea. Agora, o capítulo com os itens que nós temos que estudar e refletir é o capítulo 5, que faz parte de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Lá no item 19, nós vamos ter a mensagem de Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja. Esse grande teólogo, esse grande estudioso da Bíblia, né? Foi também um grande religioso, houve o chamamento do Cristo, contra a sua vontade, inclusive, ele é declarado como bispo de Hipona. Hipona fica na região onde hoje é a Argélia, no norte da África. Santo Agostinho, ele é um dos espíritos que mais contribuíram com a codificação, evidente, junto de outros, mas Santo Agostinho tem diversas páginas por ele psicografadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar mensagens de Santo Agostinho também no Livro dos Médiuns, 2 mensagens, uma falando sobre o Espiritismo e a outra sobre a sobrevivência da alma. Então, esse espírito, ele vem trazer, nesse capítulo 5, no item 19, uma página que, quando nós lemos o título dela, parece até ser antagônico, né? O mal e o remédio. Antigamente, eu era criança, eu lia o mal é o remédio, né? E o remédio. Então, o que esse espírito vem nos trazer? Santo Agostinho vem dizer-nos, né, que a base de todo o sofrimento é o nosso crescimento espiritual. Nós, na maioria das vezes, imploramos por esses desafios. Eu não digo sofrimento, eu falo desafio. Porque quando nós colocamos a palavra sofrimento, o nosso psiquismo ele já traz aquela questão de ser uma coisa ruim, que dói, né? Então, coloca como um desafio. Vamos trocar a palavra sofrimento por desafio.
Nós, antes de reencarnarmos, prometemos diversos desafios. Senhor, eu quero reencarnar assim, assado, sem os braços, sem as pernas, cego, surdo, mudo, porque o espírito do outro lado, ele tem uma visão ampla, então ele vê o mundo feliz à sua frente, então ele quer antecipar. E às vezes, na maioria, ele pede além da sua capacidade. Mas como Deus é misericordioso, através dos espíritos amigos, e nós vamos ver isso no departamento da reencarnação e missionários da luz, há todo um planejamento, ninguém reencarna de arrasto. Então ele vê, o Éder pediu para nascer sem os braços, sem as pernas, ele não vai aguentar não, ele vai ficar careca, já é um sofrimento para ele. Então esse desafio que nós pedimos antes de reencarnar, para o nosso crescimento espiritual, vai ser a nossa bênção no futuro. Porque a fé que nós professamos é a fé raciocinada. Aqui, logo aqui na página de rosto do Evangelho, né, que foi publicado em 1864, a terceira obra da codificação, Kardec coloca: fé inabalável somente é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, é essa a fé, que não é baseada em dogmas, mas sim no raciocínio lógico e na compreensão das leis de Deus. Nós, espíritas, ou aqueles que gostamos do espiritismo, nós temos que entender que eu não acredito, eu sei. Eu sei. Eu não preciso acreditar. Eu já passei dessa fase. Eu estou na fase de saber, de ter a convicção. E o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, e é um dos conceitos de fé que eu gosto muito de citar, lá na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, no primeiro versículo desse capítulo, o Paulo diz assim, o apóstolo: a fé é a substância das coisas desejadas, é a convicção dos fatos que não se veem. Então, nós não precisamos ver para crer, nós sabemos. E é exatamente isso que Santo Agostinho nos traz nesta página, o mal e o remédio. Que todos os nossos sofrimentos, os nossos desafios, as nossas provações, as nossas expiações, elas podem ser solucionadas, contornadas, superadas com o remédio da fé. Mas não essa fé comum, mas a fé raciocinada, que aliada à fé realizante, nos proporciona os meios de progredirmos espiritualmente, nesta vida e na próxima vida. Não é à toa, meus irmãos, que no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, sede perfeitos, no item 4, os bons espíritas, Kardec nos traz o conceito que todo mundo sabe aqui, que o verdadeiro espírita é reconhecido, primeiro, pela sua transformação moral, e depois, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que é perfeito, não. É aquele que erra, reconhece que errou e evita errar novamente. É aquele que cai, se levanta e evita cair no mesmo buraco novamente. Então, é esse que está buscando, através da fé raciocinada e da sua própria transformação interior, superar os seus sofrimentos. Então, o verdadeiro espírito é aquele que vai observar uma dificuldade na sua vida e vai agradecer. Porque muitas vezes nós reclamamos. E o reclamar, olha o verbo, reclamar. Já pararam para analisar isso? Né? Redistribuir é distribuir mais de uma vez, não é isso? Reclamar é clamar mais de uma vez. Então, se eu estou com uma doença e eu fico reclamando, eu estou falando o quê?
que essa doença permaneça, que ela continue, que ela venha dobrada a minha dificuldade. No momento em que eu tenho uma doença, eu passo a agradecer, quer dizer, que a graça vem até mim, eu mudo a lógica. Eu passo a pegar aquele mal e transformar esse mal, baseado na fé, no remédio. O remédio para as minhas más inclinações. Então, eu não vou cair mais, porque eu estou impedido por conta da doença. Eu tenho que parar e raciocinar. Essa doença veio na minha vida com um propósito. Mas, Éder, eu tenho um amigo muito querido, palestrante, um grande trabalhador, que descobriu um câncer recentemente. E eu, no lugar dele, ficaria preocupado com a situação. Ele continua com a alegria de viver, dando exemplo do que é ser um verdadeiro espírita, que não se abate, que entende que aquela dificuldade é momentânea, que essa doença é o exaustor perispiritual, está limpando o meu perispírito, e eu vou superar esta doença, se não for nesta encarnação, no plano espiritual. Mas não desanima, não se deixa abater diante da dificuldade. E quantas vezes, meus amigos e minhas amigas, nós adentramos a casa espírita, trazidos pelo sofrimento, pela dor, porque uma parcela mínima, sabe, João, que vem à casa espírita pelo amor. A maioria chega pelo sofrimento. É o sofrimento. E muitas vezes nós participamos dos estudos, das palestras, do trabalho no bem, mas parece que a mensagem ela não adentrou o nosso coração. Porque no momento da dificuldade, no momento do teste, nós fraquejamos. Nós não temos o comportamento daquele ranceniano, que diz assim, se quiseres, podeis me curar. Não temos a fé da mulher hemorroíça, que apenas tocou a borda do manto de Jesus e ficou curada. Muitas vezes, temos o comportamento de Tomé, que só acreditou vendo, quando Jesus pediu que ele tocasse as suas feridas, as suas chagas. Então, que nós possamos meditar que esta vida é um momento passageiro, provisório, perante a eternidade, não é nada. São segundos. E muitas vezes nós temos medo de deixarmos esta vida. Nós achamos que o nosso mundo é esse aqui, acabou. Éder, uma vez disseram para mim, sabe, André? Olha, se essa terceira guerra mundial acontecer e se jogarem uma bomba atômica e o mundo se acabar, o que a gente vai fazer? Eu repeti para ela, né? O que Francisco de Assis falou, se ele soubesse que ele iria morrer naquele dia, o que ele iria fazer? Continuaria regando o meu jardim. Porque nós somos espíritas. Se acabar, meu corpo acaba, mas meu espírito continua. Porque nós somos espíritos imortais. Então, esse conceito de mortalidade, esse conceito de fé raciocinada, não baseada em crenças, mas na fidelidade ao ensinamento de Jesus, é que nos dá essa força, principalmente aos espíritas, de encararem essas dificuldades como dificuldades momentâneas, que serão passageiras, porque não somente nós, os nossos irmãos, vizinhos, amigos de outros países, de outras religiões, todos estamos passando por esse momento da transição planetária. Um momento ímpar para a humanidade. É um momento que nós estamos sendo testados a todo instante. A todo instante. Pela nossa família. E quantos de nós não temos dificuldades familiares? No ambiente de trabalho, na sociedade. Hoje está difícil até de encontrar vaga com psiquiatra. Tamanho é a demanda que esses profissionais estão tendo.
o adoecimento pós-pandemia da população. Então, é um momento ímpar. Então, é esse momento que nós estamos sendo chamados, como os trabalhadores da última hora, a darmos o exemplo diante do mal, pegarmos esse mal e transformarmos em remédio. Para que nós possamos o quê? Elevando o nosso padrão vibratório, recebermos a ajuda dos amigos espirituais. Porque não adianta vir à casa espírita sem ter a fé, sem ter a confiança. O aplicador do passe está ali, dando passe. Mas se eu não acredito naquilo que está sendo feito, ele está fazendo a parte dele. Mas eu estou fazendo a minha parte? Senhor, eu não vejo, eu comecei a frequentar o Regeneração, estou apanhando mais do que criança arteira. Mas porque agora você sabe porque você está apanhando e você está preparado para passar por isso. Então, é o momento de agradecer pelas dificuldades. Vamos inverter a lógica? Vamos agradecer? E, Éder, como é que a gente chega a esse estágio? Porque a fé é a mãe da esperança e da caridade. A fé que nos impulsiona para a marcha do nosso progresso. Então, toda casa espírita tem aquela coleção Fonte Viva, né? Toda casa espírita tem. Lá na UMA, inclusive, as palestras públicas de quinta-feira, que é a reunião que eu participo, são todas em capítulos destas obras, tá? Esse é um curso básico que nós devemos fazer. Nós perdemos horas do nosso dia, muitas vezes, jogando o dedinho para cima, né? Vendo coisas que não nos acrescentam nada. Se nós pegarmos estas obras, a começar pelo Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Vinha de Luz, e começarmos a ler uma página por dia, meditando durante 5 minutos, não mais que isso. Lê um capítulo, medita 5 minutos e começa o seu dia. Ao final de 6 meses, porque são 180 capítulos, a gente já leu uma obra. Em 2 anos e meio, a gente leu a coleção toda. É difícil? Não é. Mas o que nos falta? A vontade, a confiança. Então, que nós possamos ter, meus irmãos e minhas irmãs, esta confiança. Porque essa página de Santo Agostinho, ela é um chamamento para cada um de nós termos a perseverança de que tudo vai passar. Que às vezes aquela dificuldade que bate a nossa porta é simplesmente um ajuste de rota. É um ajuste de rota. Ah, mas o meu projeto deu todo errado. É porque lá na frente você ia levar um tombo muito maior. Por isso que deu errado agora. E que nós possamos visualizar, meus irmãos e minhas irmãs, o olhar que Jesus teve para todos aqueles que nós olharíamos diferentes. Quando Jesus olha para Judas Iscariotes, ele não vê um traidor, ele vê séculos depois Joana d'Arc. Quando Jesus olha para Saulo de Tarso, ele não observa o perseguidor dos cristãos, o maior flagelo que Jerusalém já teve naquele momento histórico. Ele vê o apóstolo dos gentios. Então, como é que Jesus olha para cada um de nós no nosso dia a dia? O que ele está vendo quando ele olha para o Éder, para o João, para a Andréia, para o Rony, para a Cátia, para tantos e tantos irmãos? Então, que nós possamos ser aqueles que, compreendendo essa fé raciocinada, procuram realizar a fé realizante, que é a prática da caridade. Que nós possamos reconhecer as nossas limitações e, com humildade, nas nossas orações, primeiro louvarmos e agradecermos antes de realizarmos os nossos pedidos. E, ao realizarmos os nossos pedidos, colocar como aquele irmão ranceniano: Senhor, se quiseres, podereis me curar. Que a paz de Deus permaneça para sempre em nossos corações, muita paz, e que nós possamos ver Jesus
na nossa casa mental, no mar da Galileia, pregando, subindo ao monte, abrindo seus braços e dizendo: bendito seja vós, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus.